Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Taubaté, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo, responsável pelo projeto Astronomia no Sítio, e hoje nós damos início à nossa preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, que vai acontecer no dia 16 de maio. A OBA é uma prova que contém 10 questões, 7 de astronomia e 3 de astronáutica. Então, com esse aulão, o nosso objetivo é dar todo o apoio para vocês por meio do aulão, por meio de materiais de estudo, para que vocês possam se preparar, se dedicar e conquistarem bons resultados e muitas medalhas aí para a sua escola. Nós já participamos dessa prova há alguns anos, então nós temos uma certa experiência. Então, nesse aulão, eu trago aqui conteúdos que foram recorrentes da prova em anos anteriores, então conteúdos que aparecem todos os anos na prova, e também alguns exercícios para que a gente possa discutir o gabarito deles. Para começar o nosso aulão, é importante a gente ressaltar que a OBA ela cobra uma quantidade grande de conteúdos. Então, para isso, nós vamos dividir o aulão em 4 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar e as características dos planetas, e também sobre os movimentos da Terra e os seus efeitos no nosso cotidiano. Para começar o nosso aulão, eu gostaria de prestar uma homenagem ao professor idealizador do projeto Astronomia no Sítio, que é o professor Felipe Matilhos. Então, começando falando um pouco sobre a astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda os diferentes corpos e objetos celestes, que fazem parte do universo como um todo. A gente pode destacar, por exemplo, as estrelas, como a nossa estrela, o Sol, né? As luas, no caso aí representada a nossa Lua, Marte, como por exemplo os planetas, né? Os asteroides, as nebulosas, as galáxias, todos esses são objetos de estudo da astronomia. Iniciamos falando sobre o sistema solar. Aliás, é importante ressaltar que todos os anos a OBA cobra pelo menos uma, 2 questões sobre as características dos planetas do sistema solar. Então, você tem que reconhecer o planeta através de suas características. Falando um pouquinho sobre o sistema solar, vamos analisar a imagem. Veja que nessa imagem é uma imagem pouco usual em livros didáticos. Geralmente, quando você vê em livro didático, só é representado o Sol e os planetas, né, num tamanho um pouco parecido. Aqui você já tem uma noção de escala. Veja que o Sol é o maior objeto aí dentro do nosso sistema solar. Aliás, nem está em escala, né? O Sol concentra aí praticamente 99% de toda a massa do sistema solar. Temos aqui também os planetas, cada um na sua órbita, né? Começando por Mercúrio, depois Vênus, Terra, o quarto planeta a partir do Sol, Marte. E aí, depois de Marte, entre Marte e Júpiter, na verdade, você vai encontrar aqui um outro objeto chamado asteroide, que é pouco apresentado nos livros didáticos. Então, sim, entre Marte e Júpiter, você tem o chamado cinturão principal de asteroides. Aqui você tem milhões desses objetos, desde muito pequenos até tamanhos relativamente grandes. Então, eles ficam numa órbita fixa ao redor do Sol, que é chamado cinturão principal, entre Marte e Júpiter. Aí depois você tem Júpiter, o maior planeta do sistema solar, Saturno, né, que é o planeta dos anéis, Urano e, por último, Netuno. Já é importante a gente classificar os planetas já nessa imagem. Veja que, a partir do Sol, os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm uma classificação. São chamados de planetas rochosos, porque a sua constituição é basicamente feita de rochas. Aí, passando do cinturão de asteroides, você tem os planetas gasosos, que são os gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São planetas gasosos porque sua constituição são basicamente gases, hidrogênio e hélio, né? São os gases mais comuns de encontrar. Outra coisa interessante da gente ressaltar é que os planetas gasosos eles são muito maiores se comparado aos planetas rochosos. Mais uma coisa interessante também é que todos os planetas gasosos têm anéis, né? A gente só vê falar dos anéis de Saturno, mas Júpiter também tem anéis muito tênue, mas tem, não é possível de observar com telescópio ou algo assim. Urano também tem anéis e Netuno também tem anéis. Esses planetas com anéis mais tênues, por isso que não estão representados aqui. São anéis muito fraquinhos, né, que só é possível observar, só é possível de perceber através de instrumentos sofisticados, né? Bom, essa é a imagem mais comum que vocês verem sobre o sistema solar nos livros didáticos. Então, a partir do Sol, os 8 planetas do sistema solar, cada um na sua posição.
Mas essa imagem é muito prejudicada. Por quê? Porque os planetas estão em tamanhos parecidos, né, estão equidistantes, ou seja, uma distância mais ou menos parecida uma da outra. Por isso eu trouxe uma tabela, e essa tabela vai ficar de tarefinha para vocês pararem o vídeo e fazer uma análise detalhada dessa tabela. Porque é isso que a OBA vai cobrar de você. As características sobre determinado planeta e você tem que reconhecê-lo qual é, né? Então ele vai falar lá, por exemplo, o planeta tem um período de translação de 88 dias, seu diâmetro é de 4.878 quilômetros, né? Então, que planeta é esse? E aí você vai ter que reconhecer. Bom, vamos dar uma analisada nessa tabela como um todo. Primeiro, analisando as colunas. Você vê aqui as colunas verticais aqui, né? Você tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui nas linhas horizontais, você vai encontrar as características de cada um, começando pela distância média ao Sol, em milhões de quilômetros, o período de translação, ou seja, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa ao redor do Sol, o período de rotação, que é quanto tempo ele demora para dar uma volta ao redor de si mesmo, o diâmetro equatorial, ou seja, se a gente traçasse aqui a linha do Equador, de uma ponta a outra, qual seria o tamanho desse maior diâmetro? Né? Então traz o diâmetro aqui de cada planeta, como se a gente traçasse uma linha do Equador e medisse esse maior diâmetro possível de cada planeta. A massa de cada planeta comparada à massa da Terra, então a massa da Terra aqui é adotada como escala, uma massa 1, então quem for menor tem menos que 1, né, de massa, e quem for maior vai ter mais que 1 de massa. Então essa massa ela é relativa em relação ao planeta Terra. A temperatura na superfície do planeta, também tem aqui a temperatura de superfície de cada planeta do sistema solar, e o número de luas, ou satélites naturais. É importante dizer que, principalmente, o número de luas e satélites naturais está desatualizado. Só para vocês terem uma noção, aqui está apresentando Saturno com 145 luas, antes da última atualização, que aconteceu, inclusive, há pouco tempo. Na nova atualização, o Saturno chegou a mais de 270 luas, só para vocês terem uma ideia. Né? Então é um pouco desatualizado, mas que essas informações podem te ajudar a reconhecer o planeta. Vamos dar uma olhada aí sobre as características, algumas características de alguns. Começando pela distância média ao Sol. Então veja que da esquerda para a direita, essa distância vai aumentando. Por quê? Porque ele vai ficando cada vez mais distante do Sol. Então começando por Mercúrio, com 57,9 milhões de quilômetros, Vênus já está a 108, a Terra está aproximadamente 149, 150 milhões de quilômetros do Sol, Marte a 228, e assim por diante, vai aumentando conforme mais distante a gente vai ficando do Sol. Olha que interessante o período de translação. O período de translação é o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol. Então, quanto mais distante ele estiver, mais tempo ele demora para dar uma volta ao redor do Sol. E nós podemos constatar isso através da tabela. Então veja que Mercúrio é o planeta mais rápido do sistema solar. É o que orbita o Sol em menor tempo. No caso, 88 dias. Aí você vai para Vênus, e já demora aí por volta de 224 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. A Terra, nós sabemos, 365 dias. Marte já está a 687 dias do período de translação. É o tempo que ele demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, demoraria aí 687 dias para comemorar um ano novo em Marte, né? E aí agora começa, esses números a ficar bem maiores, porque essas distâncias vão ficando muito maiores. Então você pega aí, por exemplo, Júpiter, já demora quase 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Isso significa que, enquanto a Terra dá 12 voltas ao redor do Sol, Júpiter dá apenas uma, né? Demoraria 12 anos para comemorar um ano novo lá, né? Então, 12 anos terrestres, né? Saturno, praticamente 30 anos. E a gente chega em Netuno com quase 170 anos, né? 165 anos, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Tá? Quanto mais distante, mais demora para dar uma volta. Aí você pega o período de rotação de cada um, também varia bastante. Né? Lembrando que a rotação é aquele movimento que o planeta realiza em torno do próprio eixo, né? Que no caso aqui da Terra nos proporciona os dias e as noites. Então você tem aí o período de rotação de Mercúrio, de quase 59 dias, para ele dar uma volta completa ao redor dele mesmo. Vênus tem aí diferenças no seu período de rotação, depende de 243 dias. Ou seja, um dia em Vênus tem 243 dias terrestres, só para vocês terem uma ideia.
Aqui na Terra nós sabemos aproximadamente 24 horas o período de rotação. Em Marte é muito parecido, inclusive Marte nessa questão é muito parecida com a Terra mesmo, porque o dia de Marte, né, tem praticamente a mesma duração da Terra. Júpiter gira muito rápido em torno dele mesmo. Apesar de ser um planeta gigantesco, demora apenas praticamente em 9 horas para dar uma volta completa ao redor dele mesmo. Saturno também, 10 horas. Aqui nós também temos Urano, que você tem as faixas de Urano que giram em velocidades diferentes. Então, por isso que ele põe uma média ali. Daí tem esses tracinhos dizendo que pode variar, mas é em torno de 16 horas para ele completar uma volta em torno dele mesmo. E Netuno, 18 horas. Se a gente pega o diâmetro equatorial, ou seja, o tamanho do planeta lá na linha do Equador, né? A gente traçasse uma linha aí no centro, lá na linha do Equador dos planetas, né? E medisse esse tamanho, seria o diâmetro equatorial desses planetas. Então veja aqui, qual seria o maior de todos? Júpiter, com 142.800 quilômetros de diâmetro equatorial. O segundo maior, Saturno, com 120.600 quilômetros de diâmetro equatorial. E aí a gente vai reduzindo agora, né? Você tem aí Urano, com 51.800, Netuno com 49, aí vem a Terra com 12.756, depois Vênus, depois Marte e o menor planeta do sistema solar, que seria Mercúrio, com 4.878. A massa em relação à Terra, lembra? Então, se a massa da Terra é 1, qual seria a massa dos outros planetas em relação à Terra? Então, veja que Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, tem 317 vezes a massa da Terra. Então, muito mais massa se comparado ao nosso planeta. Lembrando que massa a gente costuma usar no dia a dia como peso, né? Mas não é uma forma muito adequada de usar esse termo. Então, vamos continuar usando a massa aqui. Então, 1 seria o valor de referência, Júpiter teria aí 317 vezes a massa da Terra. O segundo, Saturno, com 95 vezes. Depois, Netuno, com 17 vezes. Urano, com 14 vezes. Aí, por fim, Vênus, com 0,8 da massa da Terra, então tem menos massa que a Terra. Depois, Marte. E, por último, Mercúrio, que é o menor em diâmetro e também o menor em massa. A temperatura de superfície é muito interessante a gente analisar que nós temos a tendência de imaginar que quem está mais próximo ao Sol seria o mais quente. Afinal, é a luz do Sol, né, a radiação solar, que chega até nós, que faz com que transmita luz e calor para o nosso planeta. Mas, na verdade, Mercúrio não é o planeta mais quente. Mercúrio pode atingir até 430 graus Celsius, né, de temperatura, na face que está voltada para o Sol. E na face que está de costas para o Sol, fica muito frio, cerca aí de 170 graus negativo na parte noite de Mercúrio. É porque ele não tem efeito estufa, então não tem grandes amplitudes térmicas, ou seja, a face que está voltada para o Sol é muito quente e a face que não está voltada para o Sol é bem fria. Veja Vênus. Vênus, sim, é o planeta mais quente do sistema solar e não tem a ver só com a proximidade do Sol, tem a ver com o efeito estufa. Esse que mantém as temperaturas aqui da Terra em níveis adequados à vida, né? Que não gera grandes amplitudes térmicas. Só que lá no planeta Vênus ele é extremamente exagerado, né? Vênus tem uma atmosfera muito espessa, por isso aprisiona muito calor. Por isso que é o planeta mais quente do sistema solar devido a esse efeito estufa. Aqui na Terra nós vivemos uma experiência parecida, né? Que cada vez que nós aumentamos a quantidade de gases atmosféricos, nós aumentamos o efeito estufa e nós acabamos gerando o que a gente chama de aquecimento global, formando as temperaturas médias cada vez mais altas, né? Então acho que Vênus é um bom indicativo de que mexer com esse efeito natural aí, chamado efeito estufa não é uma boa ideia, que pode aquecer muito o planeta. E aí quanto mais distante você vai ficando agora, cada vez mais frio. Marte já é menos 40, Júpiter menos 120, Saturno menos 180, Urano menos 210, e ele vai ficando cada vez mais frio. E por último, o número de luas, que o nome correto é satélites naturais. A Lua é um satélite natural da Terra. Por quê? É um corpo que orbita a Terra, um corpo menor que orbita um corpo maior. Então esse é o conceito de satélite natural. Corpo menor que orbita um corpo maior. Então, no caso aí, a Lua é um corpo menor que orbita a Terra, que é um corpo maior. Apenas Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais, não têm luas. A Terra já tem uma, Marte tem duas, Júpiter tem 95 luas, ou seja, tem mais que está representado aqui,
Como eu disse para vocês, Saturno já passou de 270 luas, não está atualizado, e aí Urano e Netuno está mais ou menos nessa faixa mesmo, de 27 e 14 satélites cada um. Essa é uma informação que muitas vezes não sabem, as pessoas não sabem, que na verdade satélites naturais ou luas são muito comuns em torno dos planetas, né? Nós temos uma. Aliás, a nossa Lua ela é bem grande se comparada ao tamanho do nosso planeta. As luas dos outros planetas são bem menores se comparada ao tamanho deles. Assim, a nossa Lua, sim, é especial e tem uma interferência gravitacional, principalmente nas marés, né, aqui no planeta Terra. Bom, gente, eu sei que são muitas informações, mas se você quiser se dedicar e conquistar bons resultados, vale a pena você estar estudando essa tabela mais vezes. Vamos ver como essas questões são cobradas na prova. Questão de 2023 é a questão 7, e ele traz aqui: não basta saber o nome dos planetas e a sequência de afastamento deles do Sol. É preciso saber algumas características também. Assim, escreva o nome do planeta na frente da sua característica. Então você vai ler a característica e vai colocar ali na frente o nome do planeta. Vamos começar aqui pelo primeiro. É um pouco maior do que a Lua, gira ao redor do Sol a 47 km por segundo, seu ano é só de 88 dias, bom, isso está lá na tabela. A superfície é cheia de crateras, estando nele, o Sol teria quase o triplo do diâmetro aparente que tem visto da Terra. Peraí, se o Sol aparece maior, então quer dizer que ele está mais próximo. O único planeta que orbita o Sol em menos de 100 dias é o planeta mais próximo a ele, que seria o planeta Mercúrio. Vamos para o segundo. Ele tem mais que o dobro da massa da Terra e de todos os outros planetas juntos. Ou seja, se eu pegar esse planeta, medir a massa dele, pegar todos os outros e medir a massa, ainda não dá a massa desse planeta. Então já tem um indicativo aí para vocês, que talvez seja o maior planeta do sistema solar. Está a 5,2 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Seu dia tem só 10 horas, mas seu ano dura 12 anos da Terra. Todas essas informações estão lá na tabela, está se referindo ao planeta Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Lá tem a quantidade, o seu dia tem 10 horas, que ele demora 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol, está tudo lá. Terceiro, é o planeta mais estudado. Seu dia é quase igual ao da Terra, mas está a 228 milhões de quilômetros do Sol. Tem tempestades de areia e vulcões. Tem 2 luas. Parece ter tido água no passado. Olha algumas informações aqui importantes para a gente reconhecer. É o planeta mais estudado? Peraí, quais são os planetas que são mais estudados aí? O único que eu sei ou que vocês também sabem, que recebeu mais sondas espaciais, robôs, o ser humano nunca pisou lá, né? Mas é o planeta Marte. Seu dia é quase igual ao da Terra, lembra? 24,7 horas. Essa distância também está lá na tabela. Tem 2 luas. Então veja que através de uma característica ou outra você consegue reconhecer o planeta, no caso aí é o planeta Marte. Tem espessa atmosfera, que prende o calor do Sol, fazendo dele o mais quente dos planetas. Peraí, quem que era o planeta mais quente mesmo? Planeta Vênus. Então veja aqui, uma característica que me ajudou a reconhecer. Mas vamos continuar. Tem quase o volume da Terra, é rochoso, está a 108 milhões de quilômetros, um dia dele é igual a 243 dias da Terra. Todas essas informações estão lá na tabela sobre o planeta Vênus. Por último, é gasoso. Ao longo do seu diâmetro cabem 9 terras. É um dos 4 que tem anéis. Seu dia é de apenas 10,7 horas e seu ano é de 29 anos da Terra. Tem principalmente hidrogênio e hélio na sua composição. Então veja, quem que é esse planeta aí? Que caberiam 9 terras um do lado do outro, que tem anéis, né, que seu dia dura apenas 10,7 horas e o ano de 29 anos terrestres. Está lá na tabela como planeta Saturno. E aí você vai pegar essa sequência, Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus, Saturno, e vai procurar a alternativa. Vamos dar uma olhada aqui. Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus e Saturno seria a letra A. E o que é mais interessante, vamos dizer que você não soube todos, mas o Vênus e Saturno você lembrou. Veja que não tem mais nenhuma opção com Vênus e Saturno no final, então, por lógica, você poderia deduzir que, peraí, se eu tenho certeza que o quarto é Vênus e o quinto é Saturno, só pode ser a letra A. Então veja que você pode usar de várias estratégias para conseguir resolver essas questões. Vamos para outra que agora que é de 2024. De novo, ele fala que não basta saber o nome e a sequência, é importante saber as características. Vamos analisar cada uma. Primeiro,
o mais veloz dos planetas. Lembra? O mais veloz é quem está mais próximo. Então, já tem um indício bom aí. Sua órbita é a mais excêntrica de todas. Se parece com a Lua, com crateras de impacto e planícies lisas. Visível só ao amanhecer ou entardecer. Então, por dedução aí, se é o planeta mais veloz, você nem precisaria saber das outras características. É o planeta Mercúrio. Segundo, tem menos de 1/1000º da massa do Sol, composto principalmente por hidrogênio. Rotação só de 10 horas. Em geral, é o quarto astro mais brilhante do céu, depois do Sol, Lua e Vênus. Tem finos anéis e cerca de 95 satélites naturais. Descrição que está na tabela do planeta Júpiter. Terceiro, o óxido de ferro predomina em sua superfície. Só para saber, o óxido de ferro ele dá uma coloração avermelhada. Inclusive, quando você olha a Terra vermelha, é por causa da presença do óxido de ferro. Nele está o Monte Olimpo, a mais alta montanha no planeta. Tem estações do ano como a Terra. Sobre ele está o rover chinês, que é o Zhurong. Então veja que, dessas características aí, óxido de ferro que deixa o planeta avermelhado, tem a maior montanha, ou o maior vulcão do sistema solar, chamado Monte Olimpo, também tem estações, esse é o planeta Marte. Então veja aqui, algumas características que vão te ajudar a reconhecer. E depois, é o planeta mais brilhante, embora não seja o mais volumoso. Ele possui a mais densa atmosfera dentre todos os planetas. Quem mesmo que tem uma atmosfera exagerada, que causa efeito estufa, né, exagerado, e é muito quente, ou o mais quente de todos, seria o planeta Vênus. E quinto para a gente reconhecer aí, composto principalmente por hidrogênio e hélio. Isso todos os planetas gasosos são. Menos denso que a água. Tem cerca de 95 vezes a massa da Terra, está lá na tabela essa informação. Ele irradia cerca de 2 vezes mais energia do que recebe do Sol. Isso indica que, assim como Júpiter, o planeta possui uma fonte de energia interna. Bom, se você olhar lá na tabela, quem tem 95 vezes mais a massa da Terra seria o planeta Saturno. E aí você tem que encontrar a sequência. Veja que eu não vou nem olhar as 3 primeiras. Vênus e Saturno seriam os 2 últimos. Vênus e Saturno só aparece na alternativa D. Então, Mercúrio, Júpiter, Marte, Vênus e Saturno seria a alternativa D. Então, veja aqui, 2 questões como exemplo, mostrando para você como esse conteúdo é cobrado na prova. E eu posso garantir que na prova deste ano vai ter uma questão idêntica. Então, estudem bem a tabela. E agora, falando sobre os movimentos da Terra. Lembrando que a Terra realiza 2 movimentos principais. A rotação, que a Terra realiza em torno do próprio eixo, né, que demora aproximadamente 24 horas, proporciona para a gente o que a gente chama de dias e noites, né? Então, a face que está voltada para o Sol é dia, enquanto a outra face é noite. E aí o planeta gira em torno dele mesmo. Então, veja que aqui do lado você tem uma imagem desse processo acontecendo, da rotação acontecendo, né? Outra coisa, através da rotação, nós também temos aquele chamado movimento aparente dos astros no céu. Então, enquanto você está lá de dia, olhando para o Sol, você vê que o Sol nasce num ponto, no caso o horizonte cardial leste, né? Percorre esse caminho na esfera celeste e se põe do outro lado, no ponto cardial oeste. Mas, na verdade, esse movimento que você vê o Sol fazendo na esfera celeste é um movimento aparente, porque, na verdade, quem está se movendo é a Terra, né? A mesma coisa à noite, as estrelas e a Lua. Você vê que elas nascem num ponto e durante a noite percorre a esfera celeste até o outro ponto. Mas, na verdade, não são as estrelas e nem a Lua que estão fazendo esse movimento, e sim o planeta Terra. Então, a rotação também traz como consequência no nosso dia a dia o movimento aparente dos astros. O outro movimento que a Terra realiza é a translação, que é aquele que a Terra demora 365 dias para fazer em torno do Sol, ou um ano, né, no nosso calendário aí. A translação, ela proporciona para nós, junto com o eixo de inclinação da Terra, o que nós chamamos de estações do ano. Então, a Terra está ligeiramente inclinada, o seu eixo de rotação tem uma inclinação de cerca de 23 graus. Isso faz com que aconteça para nós o que nós chamamos de estações do ano. Nessa imagem, nós temos aqui a Terra em 2 pontos opostos da sua órbita. Se a gente pegar aqui a linha do Equador, nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. E agora compare para você ver a intensidade de radiação solar que está chegando em cada hemisfério. Perceba que aqui está a linha do Equador,
Veja que o hemisfério norte, nesse momento, está recebendo muito mais intensidade luminosa do que o hemisfério sul. Isso devido ao eixo de inclinação. Isso faz com que o norte esteja agora no verão, recebendo a maior intensidade luminosa, pelo menos nesse momento aí que está apresentado na imagem. Enquanto o hemisfério sul é sempre o oposto. Se é verão no norte, para nós aqui no sul é inverno. Então veja que, devido a esse eixo de inclinação, os hemisférios recebem radiação solar diferente ao longo do ano, proporcionando aí o que a gente chama de estações do ano. Se você pega 6 meses depois, a coisa se inverte. Agora, a linha do Equador aqui como referência, veja que o hemisfério norte está recebendo menos luz se comparado ao hemisfério sul. Nesse momento, nós estamos aqui no verão do sul, e como é sempre o oposto, o hemisfério norte está no inverno. Então, se a rotação causava para a gente o que a gente chama de movimento aparente dos astros, a translação junto com o eixo de inclinação causa o que a gente chama de estações do ano. Isso por causa da variação de radiação solar, dependendo do ponto da órbita em que a Terra está e a quantidade de radiação que cada hemisfério está recebendo. Bom, veja como isso é cobrado nas provas. Primeira questão de 2022, a questão 13. Abaixo está o globo terrestre, colocados em 2 instantes diferentes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separado por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala. Claro, o Sol seria muito maior que a Terra. Então, na figura aqui nós temos HN como hemisfério norte e HS como hemisfério sul, tracejados representando os trópicos de Câncer e Capricórnio. E essa linha aqui seria a linha do Equador, né? E essa de cá seria o meridiano de Greenwich, né? Que divide a Terra em leste e oeste. Então, é para você colocar verdadeiro ou falso em cada afirmação que aparecer lá. Vamos dar uma olhada nas afirmações. Primeiro, no globo da esquerda, o hemisfério sul está mais ensolarado. Vamos lá dar uma olhada? No globo da esquerda aqui, veja a linha do Equador. O hemisfério sul está mais ensolarado mesmo se comparado ao hemisfério norte? Sim, vamos ver. Então seria verdadeiro. O trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul e o de Câncer no hemisfério norte. Tá certo isso, galera, lá das aulas de geografia? Sim, tá correto. O trópico de Capricórnio, vou voltar ali para vocês verem, é esse aqui que fica no hemisfério sul. E o trópico de Câncer é o que fica no hemisfério norte. E aí precisa lembrar das aulas de geografia. Prolongando-se imaginariamente o eixo da Terra acima do Polo Norte, chegamos perto da estrela polar. Vamos dar uma olhada lá? Então, se a gente traçar uma linha aqui, prolongando, né, esse eixo aqui, mais para fora da Terra, se chegaria na tal estrela polar. E sim, a estrela polar está exatamente sobre o Polo Norte. Então, vamos dar uma olhada lá, seria verdadeiro. Inclusive, a estrela polar é muito utilizada como referência na astronomia para quem vive no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul é um pouco mais complexo, mas seria ali na constelação do Oitante, tá bom? Quarto, no globo da direita é inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Vamos lá dar uma olhada no globo da direita. No globo da direita ele falou que é inverno no norte e verão no sul, tá certo isso? Veja que o norte está recebendo mais luz, tendo aqui o Equador como referência, e o sul está recebendo menos. Então não, seria o contrário. No da direita, o hemisfério norte estaria no verão, e o hemisfério sul estaria no inverno. A linha do Equador divide a Terra entre o Ocidente e o Oriente? Não. Quem divide a Terra em Ocidente e Oriente é o meridiano de Greenwich. Então isso estaria falso. E agora assinale a alternativa correta. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, seria a letra A. Então veja, não é difícil. Você tem que lembrar dos movimentos, do eixo de inclinação e quais os efeitos isso causa no nosso dia a dia. Além disso, alguns conhecimentos de geografia que você teve aí ao longo do seu percurso escolar. Questão de 2023 agora. Abaixo está o globo terrestre colocado em 2 posições diferentes. De novo, o mesmo globo, nas mesmas posições, de um lado, de outro lado, 6 meses depois, e pede para você analisar as alternativas e falar se está verdadeiro ou falso. Primeiro, o eixo de rotação da Terra está inclinado de 23 graus e meio em relação a perpendicular ao plano de órbita da Terra. Foi isso que eu falei para vocês, que a Terra está inclinada cerca de 23 graus e meio em relação ao plano da sua órbita. Então isso aí está correto.
Se o eixo da Terra tivesse perpendicular ao plano da sua órbita, ou seja, não fosse inclinado, não existiriam estações do ano, pois ambos os hemisférios ficariam igualmente opostos, expostos ao Sol o ano todo. E é exatamente isso que aconteceria. Se não houvesse esse eixo de inclinação, durante o ano todo, os dois hemisférios receberiam a mesma intensidade luminosa, ou seja, não existiria estações do ano. Verdadeiro. A inclinação do eixo de rotação da Terra de 23 graus e meio em relação à perpendicular ao plano de sua órbita é a responsável pelas estações do ano. Perfeito, é o eixo de inclinação que causa o que nós chamamos de estações do ano. No globo da esquerda é verão, e no globo, desculpa, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vamos lá dar uma olhada? Então, vamos lá. Então aqui está falando que no globo da esquerda é verão no norte e inverno no sul. Veja que, adotando a linha do Equador aqui como referência, a barriguinha do sul está muito mais voltada para a radiação solar. Então seria verão no sul e inverno no norte, como é sempre o oposto. Vamos lá dar uma olhada? Então estaria falso. As estações do ano são ocasionadas pela maior ou menor proximidade da Terra ao Sol. Não tem nada a ver com isso, galera. Apesar que sim, a Terra não tem uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Então, ora ela aproxima do Sol, ora ela afasta. Mas essa diferença é muito pequena para causar aí diferenças de temperatura no nosso planeta. Então, isso também está falso. Então, a sequência correta seria VVVFF. Vamos lá dar uma olhada? VVVFF seria a letra A. E a última questão, também de 2024, então, nós tivemos duas questões sobre esse assunto de 2024, traz o mesmo esquema e pede para você avaliar as afirmações colocando como verdadeiras ou falsas. Vamos lá dar uma olhada? No dia 4 de janeiro, a Terra passa pelo seu periélio, por isso é verão nos dois hemisférios. Opa! Será que tem como ser verão nos dois hemisférios? E quando ele fala de periélio, é o ponto mais próximo da Terra ao Sol. O afélio é o ponto mais distante da Terra ao Sol. Tá, mas isso não interfere nas estações do ano e outra. Não tem como ser verão nos dois hemisférios. Então está falso. Se o eixo de rotação da Terra estivesse perpendicular ao plano da sua órbita, ou seja, não fosse inclinado, não ocorreria as estações do ano. Tá certo isso? Perfeito. Verdadeiro. No inverno, o Sol não é visível no... Opa, vou voltar aqui. No inverno, o Sol não é visível no polo do hemisfério no qual é inverno. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Então veja aqui. Aqui no caso é inverno no norte, e sim, o Sol nem aparece por aqui porque a radiação solar nem consegue chegar até aqui. E outra, vamos dar uma olhada aqui no globo da direita agora. O hemisfério sul aqui está no inverno. Veja que o Sol nem chega a atingir essas regiões. Ou seja, fica escuro aí durante um período do ano, né? Não chega nem a ter dia. Então é interessante esse fato que acontece aí nos polos. E realmente ele está correto. O eixo de rotação da Terra está inclinado 23 graus e meio em relação ao equador da Terra. Tá? Falso. É em relação à eclipse, em relação ao perpendicular ao seu plano de órbita. Então não está correto isso daí. Não é em relação ao equador, né? Em relação ao plano de órbita. No globo da direita é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vamos lá dar uma olhada no globo da direita, vamos lá. Então tá aqui no globo da direita é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. É isso mesmo que ele está afirmando? Sim, então está correto. Então a sequência correta seria F, VV, FV. Então vamos lá. F, VV, FV seria a letra C. Perfeito. Bom, galera, com isso nós trabalhamos aí, primeiro, o sistema solar e algumas características do planeta e como essas questões aparecem para vocês. E por último, os movimentos da Terra e como isso causa efeitos no nosso dia a dia, né? As estações do ano, o movimento aparente dos astros e assim por diante. Então, assistam quantas vezes for necessário, pare lá na tabela sobre o sistema solar, reveja aquelas características e eu garanto para você pelo menos aí 3 questões da prova. Já são 3 pontos, lembrando que são 10 pontos, então assim, tá? Dedique que acertando essas questões você já tem 3 pontos para você. Galera, então fica assim a nossa aula, agradeço pela atenção de vocês e já fica aguardando a próxima aula aí, que logo eu vou divulgar para vocês, tá bom?
Um abraço e até a próxima!